Olá, seja muito bem-vindo à plataforma Vita School, uma plataforma educacional da Clínica Vita. Aqui você encontra vários cursos e até mesmo faculdades, onde pode completar o seu desenvolvimento intelectual. Não é apenas saúde que a gente quer te entregar, a gente quer te entregar todo um sistema de desenvolvimento que vai te ajudar e te auxiliar no seu desenvolvimento humano. Bom, e dentro aqui da plataforma Vita School, a gente tem o curso do Método Evolution, um curso que criamos justamente para os pacientes que fazem acompanhamento com a gente do nosso método, o método que a gente desenvolveu para melhor performance física, mental e principalmente longevidade. Então, algo que realmente impactou a minha vida, que a gente desenvolveu para entregar para o paciente da nossa clínica para justamente melhorar o desenvolvimento físico do organismo, da saúde, a qualidade de vida e longevidade. Então, fiquem aqui. As informações que iremos passar para vocês são informações preciosas. E mesmo que você não acompanhe, mesmo que você não seja paciente do método Evolution, se você cumprir, se você realizar essas dicas, esses pilares que a gente vai desenvolver com vocês aqui, eu tenho certeza que vocês já irão se beneficiar de uma forma tremenda na sua vida, na sua qualidade de vida e no seu processo de envelhecimento. Então, fiquem aqui, são aulas curtas, aulas objetivas que realmente trarão grandes conteúdos para melhorar a sua vida como um todo. Então, essa aula inicial, o nosso objetivo é falar sobre o método, de como que é formado todo o método, por que que foi desenvolvido este método, né? E mostrar para vocês como é que é feito o nosso acompanhamento. As aulas subsequentes são realmente, a gente acaba esmiuçando cada pilar, cada assunto, que são importantes você entender para realmente entrarem no processo de mudança de estilo de vida. Então, fiquem aqui, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Então, mãos à obra. Método Evolution. Envelhecer é inevitável. Envelhecer doente não é. O método Evolution foi criado para melhorar a longevidade, performance física, mental e emocional, combater a inflamação silenciosa e, principalmente, para evoluir com você a sua vida e a sua saúde. Bom, o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia? Então, o nosso corpo ele começa a adoecer muito antes da doença aparecer. E ele começa a nos apresentar sinais: cansaço constante, estresse, ansiedade, ganho de peso, baixa energia, sono ruim, queda de libido, falta de motivação. Isso tudo são sinais de que a gente está adoecendo, de que algo não está funcionando como deveria no nosso corpo. Já são sinais que o nosso corpo mesmo nos mostra para nos avisar. Quem aqui que não está apresentando algum desses sinais? A gente vive hoje no mundo de constante alterações, de constante cobranças que nos leva a ter uma vida dessa forma. Então, cada vez mais estamos vendo pessoas obesas, cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais falta de motivação, cansaço constante, baixa energia, sono ruim. Então, isso tudo que está acontecendo é algo que é relacionado ao e à forma de que estamos vivendo. Isso tudo devido ao que a gente chama de inflamação crônica silenciosa. Todos esses aspectos do nosso mundo contemporâneo nos levam a ter inflamação crônica silenciosa, que é diferente daquela inflamação de infecção. Essa inflamação crônica silenciosa é justamente como o próprio nome diz, crônica, constante e silenciosas, com poucas alterações. E essas pequenas alterações, elas vão se acumulando e vão levando a agressões nas nossas células, fazendo com que a nossa célula não funcione como ela deveria funcionar.
E é justamente aí onde ocorre o processo de doença, quando as nossas células começam a não funcionar como deveria. As nossas células começam a envelhecer. E aí o nosso organismo envelhece. E é onde surgem as doenças. Então, quando a nossa célula ela envelhece, como que essa inflamação ela leva a esse envelhecimento celular? É justamente no estresse oxidativo aumentado, na lesão na mitocôndria, que é a nossa usina de produção de energia, ao envelhecimento celular acelerado, na produção de energia e nos radicais livres, no acúmulo de radicais livres. Todo esse processo inflamatório ele leva essas alterações, fazendo com que a célula fique senescente. E se a nossa célula está senescente, o nosso corpo está senescente. Então, muitas vezes é onde surge aquele conceito de idade biológica e idade cronológica. Muitas vezes você tem 30 anos, mas está vivendo como se fosse uma pessoa de 40, 50. Ou, ao contrário, que é o ideal, muitas vezes você tem 30 anos, mas seu corpo vive como uma pessoa, como se fosse uma pessoa de 20. E é isso que a gente quer difundir para você. Que quando se fala em qualidade de vida, de longevidade, a gente precisa comemorar aniversários negativos. Ou seja, a gente precisa ter uma idade biológica menor que a nossa idade cronológica. Isso é muito importante, porque só assim iremos viver mais e com melhor qualidade de vida. E muitas vezes não é só viver mais, mas viver com mais qualidade. É acrescentar vida aos seus anos, não somente anos à sua vida. Então, é muito importante essa inflamação que ocasiona todo o envelhecimento da célula e isso leva a todas as doenças crônicas, como infarto, derrame, diabetes, obesidade, Alzheimer, câncer, depressão, hormônios e tantas outras. Então, a inflamação crônica, ela é justamente a raiz de todas essas doenças. E quando eu falo dessas doenças, eu estou falando aqui, nesse quadro aqui, está basicamente 90% de todas as causas de mortalidade do mundo. Então vejam como isso é importante. Vejam como combater essa inflamação crônica silenciosa é extremamente importante, porque é isso que vai determinar a nossa idade biológica, a nossa longevidade. Então, o método Evolution, ele é desenhado, ele foi desenvolvido justamente para combater a inflamação do teu corpo. E quando as pessoas entram no nosso consultório preocupados somente com obesidade, a gente está preocupado com a causa da obesidade, que é a inflamação. A gente está preocupado com a causa do infarto, que é a inflamação. A gente está preocupado com a causa do derrame, que é a inflamação. Então vejam que quando a gente trata essa inflamação, a chance dessas doenças surgirem é praticamente nula. Porque se a gente não está inflamado, a nossa célula trabalha da forma que deve trabalhar, se reparando, produzindo a energia que deve produzir, não produzindo radicais livres, fazendo autofagia, se autolimpando. Então, isso tudo é muito importante para que as doenças não surjam e, consequentemente, a gente viva mais e melhor. Então, quando a gente tem o cérebro inflamado, o que acontece? Quando o nosso cérebro está inflamado, a gente está mais ansioso, falta de foco, névoa mental, irritabilidade, desmotivação. Tudo isso porque a inflamação crônica, ela afeta os nossos neurotransmissores, roubando o melhor funcionamento neuronal, fazendo com que os neurônios não trabalhem da forma adequada. E se eles não trabalham, não têm a produção de neurotransmissores e não sinalizam um para o outro de uma forma adequada, a gente acaba tendo todos esses sintomas. Justamente quando o nosso cérebro está funcionando de uma forma adequada, nós tendenciamos a ficar mais calmos, mais focado, ter um raciocínio mais lógico, mais claro, ter um humor mais estável, estar mais motivado. Então, a inflamação, ela modula muitas vezes todo esse funcionamento cerebral e, consequentemente, também as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque quanto mais inflamado, mais ansioso, mais estressado, mais irritado.
e, consequentemente, a gente acaba tendo uma saúde mental de menor qualidade. Então, a inflamação atua diretamente no nosso cérebro e também no nosso intestino. Nosso intestino tem cerca de trilhões de bactérias que convivem ali no nosso intestino, favorecendo todo o metabolismo de tudo aquilo que a gente come. Porém, quando a gente tem uma microbiota desequilibrada, a gente acaba aumentando a permeabilidade da nossa membrana intestinal, favorecendo a absorção de substâncias que não são desejáveis para o nosso organismo. E isso acaba levando a uma inflamação. Cerca de 70% da nossa imunidade está relacionado ao nosso intestino. E quando a gente está mais inflamado, porque acaba absorvendo substâncias que não deveria, a gente acaba atuando indiretamente na produção de neurotransmissores e de substâncias que são produzidas no nosso intestino, favorecendo para que altere nossas reações cerebrais. Então, por exemplo, hoje é muito em voga, todo mundo fala de tirzepatida, de Monjaro. Como é que o Monjaro é justamente um peptídeo onde está sendo entregue ali uma substância produzida no seu próprio intestino, que é o GLP-1 e o GIP. Então, você acaba, quando não produz esses peptídeos de uma forma adequada, essas proteínas, você acaba comendo mais, você acaba tendo menos saciedade, você acaba tendo várias alterações cerebrais que favorecem a você engordar. Então vejam como é importante. A gente costuma falar que o nosso intestino hoje, que foi por muito tempo negligenciado pelo meio médico, o nosso segundo cérebro. Porque muitas substâncias são produzidas no intestino ou então são inibidas no intestino, favorecendo com que ocorra o mau funcionamento do nosso cérebro. Então, é muito importante ter uma microbiota equilibrada para que tenhamos funções cerebrais adequadas e para que as nossas emoções, os nossos sentimentos também sejam não alterados. E como que esse processo de inflamação ocorre? É justamente relacionado ao nosso estilo de vida. Má alimentação, sedentarismo, sono ruim, excesso de açúcar, estresse crônico, álcool e ultraprocessados. Tudo isso favorece para que o nosso corpo fique inflamado. São gatilhos que levam à nossa inflamação. Como eu falei da alimentação, é muito importante, porque quando você come alimentos que levam à inflamação, você altera a membrana intestinal, absorve substâncias que não deve absorver, e isso favorece a um mau funcionamento do teu organismo. Atividade física, quando você não faz atividade física, você acaba ativando certas vias ou inibindo outras vias que vão alterar as suas células. Assim como o excesso de açúcar, o sono ruim, o álcool, o estresse, tudo isso está interligado e tudo isso está relacionado ao processo de inflamação. Então, o método Evolution, ele está inteiramente ligado a te desinflamar. E muitas pessoas estão preocupadas em emagrecer somente, mas esquece desse processo de inflamação e acaba muitas vezes engordando novamente ou então não tendo grande sucesso no tratamento de obesidade. Então, quando a gente desinflama o paciente, o próprio organismo volta a funcionar adequadamente. Isso tudo já é um motivo para você emagrecer. Mas quando você trata a obesidade com um organismo desinflamado, consequentemente você vai ter resultados espetaculares, muito mais rápidos, muito mais coesos e duradouros. Então foi por isso que surgiu o método Evolution. Foi para modificar o teu organismo, favorecendo para que ele mesmo se restaure, se reequilibre, se regenere e faça com que ele volte a funcionar normalmente para que o seu próprio organismo mesmo se trate você mesmo. Então a gente acompanha você durante 6 meses, justamente te reeducando, justamente te colocando em tudo aquilo que vai melhorar a tua inflamação, e isso vai fazer com que o teu organismo volte a funcionar normal, fazendo com que você tenha uma idade biológica negativa. Então, a gente não vai tratar somente a sua doença, somente a sua obesidade, somente
as suas comorbidades crônicas. A gente vai tratar o seu terreno biológico. E aqui eu costumo fazer uma relação. Quando você vai construir uma casa, você já começa do telhado? Que é o que muita gente está fazendo hoje. Eles querem tratar a obesidade já começando já com o tirzepatida. Mas esquece que você tem que preparar o teu organismo para isso. Então, quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que a gente faz é arrumar o terreno. A gente, antes mesmo de começar o alicerce da casa, a gente faz a terraplanagem, ajusta o terreno, alisa o terreno, deixa o terreno próprio para poder começar uma construção. Então, é isso que a gente faz. A gente arruma o teu terreno biológico para depois começarmos o alicerce dessa casa. A gente vai aos poucos construindo para depois chegarmos ao telhado. Então, é todo um processo, toda uma metodologia que a gente acaba fazendo, dividida em fases, justamente para que você tenha resultados significativos e duradouros. Então, quando a gente restaura o teu terreno biológico, a gente está começando ali o processo de que você vai ter resultados muito favoráveis. Então, é justamente integrando uma medicina tecnológica, a ciência da longevidade, estratégias de regeneração, de performance humana, justamente para te entregar um método desenhado para que você tenha uma saúde mais completa, para que você tenha longevidade, para que você tenha respostas duradouras. E esse método ele é dividido em alguns pilares. O primeiro pilar é a nutrição. Como eu falei, se tudo está relacionado ao intestino, ao que você come, às substâncias que você come, é muito importante começarmos a ideia de não somente se alimentar, mas de nutrir a nossa célula. Então, aqui a reeducação alimentar é justamente nesse aspecto de nutrição, para reduzir a inflamação, para controlar a glicemia, para melhorar a sua saúde mitocondrial e para a estabilidade dos hormônios, favorecendo com que você tenha um melhor aspecto somente pela tua própria alimentação. O segundo pilar, e talvez um dos mais importantes, é o sono reparador. A gente sabe que o sono ele é a nossa oficina. E ter uma ideia, e a gente tem uma aula dedicada somente a sono, e ter uma ideia de como dormir melhor é muito importante. Se você não dorme adequadamente, eu não consigo ter respostas, não consigo ter resultados significativos. E você volta a ter problemas novamente. Então, ter um sono adequado, ter um sono reparador é muito importante para a regeneração celular, para a produção de hormônios, para melhorar a tua memória e tua cognição, para a recuperação metabólica. Então, o sono é um momento que o teu corpo vai reparar. Então, a gente precisa fazer com que o seu corpo consiga ter uma restauração melhor, uma oficina otimizada para que ele se repare e não tenha tanto problema. O terceiro pilar é o movimento. E aqui eu não estou falando somente de atividade física, mas de movimentação, mobilidade. Muitas pessoas se preocupam somente com a atividade física e acabam esquecendo no decorrer do dia que a gente deixa de oportunidades de se movimentar, de ir ao mercado a pé, de ir na padaria a pé, de levantar. Hoje, no nosso mundo que vivemos, a gente tem robô para tudo, né? A gente tem robô para limpar a casa, a gente tem máquina de lavar roupa, a gente tem máquina de lavar louça, a gente tem carro para tudo, locomoção cada vez mais, até a bicicleta agora é bicicleta elétrica. A gente nem pedala mais. Então, a gente precisa voltar, retroceder um pouco essa questão, porque a gente precisa se movimentar. O nosso corpo precisa estar em constante movimentação para justamente ter uma melhor massa muscular, para fazer com que as nossas mitocôndrias funcionem adequadamente, para que nossos hormônios sejam produzidos de forma adequada, para que tenhamos mais energia, para que prevenimos doenças cardiovasculares. E é muito importante aqui a gente ter a ideia da questão da musculatura, porque o músculo ele não é somente uma questão de vaidade ou de estética. O músculo aqui ele é realmente o nosso órgão de longevidade. Quanto mais músculos, mais processo metabólico, mais energia, mais produtividade a gente vai ter. Então isso é muito importante. Então o fortalecimento muscular
e associado à atividade física direcionada, correta, é muito importante para que você tenha uma longevidade mais saudável. O quarto pilar é o equilíbrio hormonal. Vejam, nossos hormônios são muito importantes em toda a homeostase do nosso corpo. Então, a gente equilibrar esses hormônios são muito importantes e muitas vezes, muitas pessoas não têm certos resultados significativos justamente por não ter um equilíbrio hormonal correto. Acaba perdendo energia, acaba tendo alteração no humor, na libido, na composição corporal, na vitalidade, justamente por um desbalanço hormonal importante. Então, a gente precisa fazer com que todo o eixo hormonal trabalhe em consoante com o teu organismo. Tanto a parte do hipotálamo, da hipófise, da tireoide, da suprarrenal, do pâncreas, das gônadas, fazendo com que a produção hormonal seja otimizada de forma que o teu corpo volte a ficar equilibrado e favorecer uma alta performance. Quando a gente fala de alta performance, não tem como a gente falar de alta performance sem falar de hormônios. E aqui eu não estou falando para repor hormônio de forma desnecessária, e sim equilibrada. O equilíbrio é a grande palavra. Não adianta você ter excesso. Quando você tem excesso, também te causa malefícios. Aqui é equilíbrio, é repor o que está faltando, otimizar aquilo que está em baixa, justamente para você ter uma melhor performance do teu corpo. O quinto pilar, e talvez muito importante, é a saúde emocional e mental. Gestão de estresse, de ansiedade. Por quê? Se você não tem uma mente desinflamada, o teu corpo também não desinflama. A mente também faz parte de tudo isso. Como eu falei, as suas emoções estão intimamente relacionadas a essa inflamação crônica. E quando a gente não melhora também a nossa mente, o nosso corpo como um todo acaba não trabalhando da forma adequada, porque tudo está interligado. O médico hoje não pode mais tratar você como um pedaço de corpo. Ele tem que te tratar como um todo. Não adianta eu querer tratar somente o seu coração como cardiologista. Eu preciso tratar tudo. Eu preciso tratar suas emoções, eu preciso tratar seus hormônios, eu preciso cuidar da tua alimentação, eu preciso cuidar do teu sono, eu preciso cuidar da tua movimentação e atividade física para que teu coração funcione melhor. Então tá tudo interligado. Então a mente também é muito importante. Então trabalhar essa saúde emocional e mental é muito importante até mesmo para você voltar a ter propósitos. Muitas vezes a gente acaba vivendo nesse mundo mecânico, nesse mundo automático e acaba perdendo o real propósito da nossa vida. E resgatar esse propósito é muito importante. A gente entender para aquilo que a gente vive. Por que você está vivendo hoje? Qual que é o motivo? O que você quer? Você vive para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo? Qual que é o teu propósito de vida? Entender isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai se esquecendo. E isso acaba nos desmotivando. E muitos pacientes que entram no nosso consultório hoje, até mesmo falando e que talvez poderia já até morrer, é porque justamente perdeu o propósito de vida. E quando resgata esse propósito, é notório, chega a ser emocionante ver como que o próprio olhar da pessoa se transforma. Então, a gente resgatar também essa saúde emocional e mental é muito importante e é um pilar necessário no método Evolution. Então, a integração desses 5 pilares nos traz justamente uma melhor saúde, uma prevenção, né, de doenças e principalmente uma qualidade de vida melhor. Então, o objetivo aqui não é apenas viver mais, mas é viver melhor. Então, com mais disposição, mais clareza mental, melhor composição corporal, então emagrecer é importante, ter um sono restaurado, mais performance e, consequentemente, mais qualidade de vida. Longevidade, ela não é sorte, ela é construída. Não tem como eu falei, se você quer construir uma casa, você tem que começar pelo terreno. Então, você vai construindo a longevidade com o passar do tempo. Justamente nas suas fases você vai construindo a sua longevidade. E não adianta quando você chegar lá com 70 anos querer restabelecer tudo para trás. Não tem como mais voltar atrás. Então, a gente precisa logo desde cedo estar construindo essa longevidade com mais qualidade de vida,
um corpo melhor, mais performance, mais foco, mais vitalidade, entendeu? Justamente para você ter uma saúde mais plena e, principalmente, autonomia. Talvez para você hoje a autonomia não seja algo tão importante, mas eu te garanto que quando você fizer 70, 80 anos, a autonomia vai ser o principal problema que você terá. A dependência de pessoas, não conseguir fazer tarefas simples que você fazia antes, isso influencia muito o seu aspecto emocional e sua qualidade de vida. Então, a autonomia lá na frente vai te fazer muita falta e você só consegue autonomia quando você programa a sua longevidade. Então, o método Evolution ele vai entregar para você justamente essa avaliação integrada, uma estratégia personalizada que a gente vai desenvolver, um acompanhamento contínuo de 6 meses com médico, nutricionista, psicólogo e personal, acompanhamento de todas as alterações farmacológicas justamente para que você tenha uma melhor performance do teu corpo, prevenindo doenças. A gente chega a fazer até um teste genético para saber quais são as doenças que você tem mais predisposição, justamente num acompanhamento durante 6 meses. Toda semana você estará acompanhado por um profissional, justamente para não se desligar do método e realmente acompanhar, a gente ter essa intensificação, a gente te ajudar a você mesmo desenvolver um organismo melhor. Então, o método, ele não é um protocolo pronto. Ele é uma estratégia personalizada de evolução. A gente junto vai construir essa estratégia. Óbvio, melhorando a tua alimentação, melhorando teu sono, melhorando teus hormônios, melhorando sua saúde emocional, fazendo você ter atividade, ter movimento. Então, tudo isso vai se integralizar. Todos esses profissionais estarão te acompanhando, justamente para você ter uma longevidade programada e uma vida melhor, resgatando os seus propósitos e sua qualidade de vida no decorrer do tempo. Então, com o método Evolution, o que a gente quer? Inflamação, reparo da inflamação silenciosa, regeneração celular, longevidade e sempre evolução. Você evoluir, certo? E aqui eu não estou falando só evolução como organismo, como performance física. Eu estou falando de evolução também espiritual. Eu tenho certeza que quando você conseguir atingir melhores resultados de saúde emocional, de longevidade, você acaba tendo também esse lado espiritual muito bem desenvolvido. E é justamente isso, com mais energia, com mais clareza, com mais vitalidade. Então, o método Evolution ele veio para transformar a sua vida, para realmente impactar e realmente fazer com que tenha uma mudança de estilo de vida impactante. Para que lá na frente você sinta essa mudança de vida, você colha essas transformações que você resolveu tomar hoje. E eu falo isso por experiência própria. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quanto tempo você ainda vai adiar a vida que você sabe que você pode viver? Que não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. Na maioria das vezes, teve um probleminha aqui, já foi solucionado já. Vou rodar esse vídeo para vocês entenderem o porquê que eu criei o método Evolution. deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quanto tempo você ainda vai adiar a vida que você sabe que você pode viver? Porque não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade. Na maioria das vezes, vou te dizer isso, é medo. Medo de começar, medo de errar, medo do que os outros podem pensar de você. Mas olha só, a vida não muda quando você se sente pronto. Ela muda quando você decide ir, mesmo sem estar pronto. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa dar o primeiro passo. Pequeno, simples, mas constante. Porque é isso que constrói resultados. Então hoje faz diferente. Se posiciona, nem que seja para você mesmo.
Vocês entenderam justamente o porquê que eu criei o método Evolution? É isso. Muitas pessoas hoje vão se perdendo. Vão se perdendo pela vida que levam, pela correria do dia a dia, acabam se alimentando de forma inadequada, acabam deixando de fazer atividade física. E as doenças vão surgindo: obesidade, pressão alta, diabetes, resistência insulínica. E cada vez mais a gente vai perdendo a nossa própria vida. E é isso nesse vídeo que vocês viram. Eu desenvolvi o método Evolution não foi para tratar a paciente, foi para tratar a mim mesmo. Porque eu percebi que eu estava adoecendo. Minha vida estava perdendo sentido. Todos os propósitos e sonhos que eu tinha no passado foi se perdendo. Justamente porque o meu corpo foi deixando de viver. Meu corpo foi deixando de me mostrar essas alternativas. Meu cérebro começou a falhar. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, que tem como isso ser recuperado. E logo depois de 1 ano e meio, 40 quilos a menos, tudo mudou, tudo voltou ao normal. E não estou falando somente do peso, eu estou falando de toda a vitalidade, de toda a força de viver, de todo o propósito de vida. Em qual médico você mais gostaria de buscar? O Juan de antes ou o Juan de hoje? A diferença é notória. Hoje eu tenho certeza que eu sou um ser humano melhor. Não porque mudou a minha personalidade, é porque eu mudei. Porque o meu corpo resgatou o Juan que eu era antes. E do decorrer do tempo foi se perdendo. Então hoje eu vivo com mais energia, com mais foco, com mais saúde, com mais propósito, com mais qualidade de vida, não só por conta da obesidade que foi tratada, mas principalmente porque eu desinflamei o meu corpo. Eu resgatei a minha vida. Hoje, quem trabalha comigo sabe o tanto que eu trabalho o dia todo tranquilo, não me canso, porque eu resgatei o meu propósito de vida. Eu faço isso com amor, com dedicação. Então é isso que eu quero deixar para vocês. O método Evolution não veio somente para você emagrecer ou para tratar uma doença específica. Ele veio para resgatar a sua vida, resgatar os seus propósitos, resgatar aquilo que está sendo silenciado na tua vida. Então, a verdadeira longevidade não apenas adicionar anos à sua vida, mas é adicionar vida aos seus anos. Esse Juan do lado esquerdo é um Juan que logo logo ia morrer. Esse Juan do lado direito pode até morrer, mas vai viver muito melhor. Vai viver realmente na intensidade, realmente dando sentido àquilo que realmente é necessário. A família, as pessoas, a vida como um todo. Cada minuto conta. Você vai continuar aí sentado, depressivo, ansioso, esperando que aconteça um milagre? O milagre é você. Você ainda não percebeu que o milagre está dentro de você? A mudança está dentro de você e eu sei que agora você não está conseguindo mudar porque você não tem nem forças para mudar. Mas dê o primeiro passo. Agende a sua avaliação. Eu quero te ajudar. Eu quero transformar a sua vida. E mesmo que você não consiga acompanhar comigo, siga esses passos das próximas aulas. Siga tudo aquilo que a gente vai te ensinar aqui, porque isso já vai ser algo transformador. Isso vai modificar a sua vida já. Então, não se esqueça, dê o primeiro passo. Não fique aí sentado esperando acontecer o milagre, porque o milagre está dentro de você. Não se esqueça. A decisão, ela é hoje. É isso que vai transformar a tua vida amanhã. Agende sua avaliação. Eu estou te esperando. Eu quero muito fazer parte dessa mudança na sua vida. E eu tenho certeza que vai ser transformador. Realmente vai valer a pena cada esforço, cada dedicação, cada mudança que você irá fazer. Porque isso vai impactar.
na quantidade de que você vai viver a sua vida, do jeito que você vai viver a sua vida, em quantos anos você vai viver. Isso vai impactar de uma forma muito positiva. Eu quero fazer parte dessa transformação. Agende a sua avaliação. Eu te espero lá no consultório. Fiquem com Deus e acompanhe aqui as outras aulas. Essas aulas irão realmente transformar a sua vida. Eu te espero em outros momentos.